Eu já vi, por exemplo, tipo, quadro cair. Toda hora isso acontece. Eu tava na minha casa, o quadro caiu da minha mãe. Mas aí é um espírito bravo aí. Não, às vezes eles fazem só pra demonstrar que estão ali. Hoje eu tava me maquiando, aí caiu todos os meus potes de pedraria pra unha, assim, achei até estranho. Né, Felipe? Foi. Caiu Tá do vendo nada, aí? assim. Isso aí, com Já tava certeza. dando recado que ele ia vir pra cá. Exatamente. Né, não, isso daí acontece quando... É verdade, isso acontece quando as pessoas vão se aproximando de mim. É? Assim. É? Que bom. Isso aconteceu. Que bom, graças Não, mas a é tipo Deus. uma assinatura, tipo assim, ó, nós estamos Mas aqui, é caiu verdade. e me fudeu, entendeu? porque caiu tudo pro chão, não consegui recuperar nada. Eu nunca Bom, tive. então a culpa não foi minha, não. Não. Muda de ideia. Eu nunca tive contato, ouvi nada. Também cara. não. Ó, que nem eu sou... Eu também não quero ter. Eu era evangélica, minha família inteira era evangélica, meu pai ainda é, né? E eu lembro que assim, eu morava no Capão Redondo e lá atrás da minha casa tinha uma horta muito grande, assim. E aí a minha mãe, ela tinha muito isso, de sonhar, de sentir, essas coisas, né? Aí ela teve um sonho de umas bruxas, assim, brincando de ciranda, cirandinha, e tinha um caldeirão no meio. Aí ela acordou à noite com um grito muito grande, alguém tinha se enforcado no nosso quintal. Aí, tipo, ela achou que tinha alguma coisa relacionada, sabe? Aí ela ficou meio... pá, tinha uma pessoa enforcada no nosso quintal. Não era o seu cachorro, não. Peraí, ela Não, sonhou? meu cachorro também. Não, ela não sonhou, realmente aconteceu. Ah. Ela sonhou com as bruxas, dando volta, e aí ela ouviu um grito, que era o grito da mãe, que tinha encontrado o filho dela enforcado no nosso quintal. Então, porque com certeza a hora que ela dormiu, ela viu espiritualmente as bruxas que estavam ali. Porque o suicídio é um negócio muito, muito embaçado. O suicídio é tipo o pior crime que você pode cometer. Pior assim, vamos dizer, um dos piores, entendeu? O suicida, ele é tipo o estuprador na cadeia, sabe? Na vida espiritual, ele é tipo o zoado, entendeu? Mas você não acha que, tipo assim, a pessoa É o não que tem vai consciência pro umbral disso? lá. Então, mas eu não crio a regra, não. Você. Não sou eu que crio as regras, tá Não, eu ligado? tô falando uma opinião pessoal, Não, sei, assim. tô zoando. Não, eu acho assim, alguns casos sim, outros casos não. Nesse caso, ele era muito depressivo, assim, num estado que, tipo, você... Sabe aquele tipo de pessoa que é tão depressiva que quando você tá perto dela, tipo, você não consegue ficar? Sim, sabe? Era o caso dele. E aí ele se suicidou e foi muito chocante. Então, mas isso daí é assim. E aquela parte do quintal, tipo, nunca mais foi a mesma. E nunca mais vai ser, Independente. porque cria uma mancha preta tão horrível lá, uma energia tão negativa, que ela demora muito tempo pra se dissipar. Entendeu? Pode falar. Então, só ia concluir que você tinha falado que o suicídio, né, é como se fosse tipo o estuprador na cadeia. É tipo assim, ó, vamos imaginar uma coisa. Por que se Deus existe, por que existem crianças que nascem, por exemplo, com problema mental? Seria injusto eu tava isso? pensando nisso porque é uma das coisas que me faz crer que o espiritismo é bem coerente. Porque ele explica algumas injustiças, né? O espiritismo que é o outras único que religiões não- explica todas as coisas. Você pode chamar quem quiser, que químico, físico, biólogo, evangélico, ateu, com qualquer um a gente conversa sobre qualquer coisa, porque o espiritismo é o único que tem a lógica para explicar as coisas. E Exato. assim, falando do suicídio, Edu, eu posso concluir, por exemplo, que um fumante que morre lá com um câncer pulmonar, um enfisema, pode ser um suicida também. Ele é um suicida. Um alcoólatra, É um suicídio indireto, né? Mas Gente, seria suicídio indireto. uma forma de exatamente, suicídio, né? Claro. também, né? É porque ó, na Bíblia fala que a gente, quando faz esse tipo de coisa, tá destruindo o templo do Espírito, né? Que é o templo do Espírito E é Santo. isso daí mesmo. E a gente fumando, bebendo, qualquer coisa que mate a gente, né? Então por isso que a gente tem que cuidar do templo, né? Que fala. Exato. Porque Mas como aí se é- exercitar, comer bem, Isso. tipo, são coisas que a gente faz. Mas aí, isso daí é um suicídio indireto, é diferente do suicídio direto. Porque vamos entender uma coisa. O cara quando vai lá, por exemplo, por que uma criança nasce com problema mental, né? Se você vê, por exemplo, no Novo Testamento, uma hora que Jesus está chegando lá para curar o cego, eles perguntam assim, os apóstolos, mestre, o que esse homem ou os pais deles fizeram para que ele nascesse cego? Então, óbvio, eles estão perguntando, como é que o cara nasceu cego? O que ele fez antes de nascer cego se não existe reencarnação? Então, obviamente que, além dos pontos da reencarnação da Bíblia, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para a criança ter nascido com problema mental, provavelmente, a esmagadora maioria das vezes, é relacionada a suicídio. Ela se suicidou, ela danificou, e aí ela vai ter que pagar por isso, porque tudo no mundo de Deus é verdade, é justo. Você descumpre as leis de Deus, você gera consequências para você. Então, por mais que ela possa ser depressiva, etc. Claro, se o cara for louco, é uma coisa. Mas o louco, ele tem questões biológicas, é muito mais complexo. Mas o depressivo poderia se controlar. Então acho que você, tipo assim, o espiritismo, não sei, tá? Ele elimina muito da ciência, porque se for parar pra pensar... Não, por quê? Não, porque eu ia falar o seguinte, por exemplo, vamos supor, mãe e primo
se relacionam têm um filho. E aí a criança nasce com uma deficiência. Vamos Sim, supor, mas uma anormalidade. Então, mas nem sempre. Tá, então, tipo assim, por exemplo, não é uma daria regra, alguma né? explicação. Não é uma regra. Por exemplo, por que você tem na tua família? Porque na minha família todo mundo tem colesterol alto, eu não tenho. Porque o colesterol alto, ele é uma expiação, é um tipo de expiação de pessoas, por exemplo, que abusaram da alimentação, algumas coisas do gênero. Ela vem com colesterol alto. Mas eu não tenho. Por quê? Eu não tenho essa expiação que eles têm. Então, por isso que a ciência é tão inexata ainda. Às vezes a gente pega, por exemplo, você pega gêmeos iguais, no mesmo óvulo e tal, e eles são totalmente diferentes, porque Sim, a alma sim. pré-existe. Embora eles dividam o mesmo material genético, o mesmo DNA, São dois espíritos diferentes. são né? dois espíritos diferentes. E o espírito que vai nascer, e o corpo que vai nascer fisicamente falando, biologicamente, ele é preparado no mundo espiritual. Antes do cara reencarnar, eles falam assim, meu, vamos ver é assim que Vamos ver funciona. como é que vai ser esse cara aí. Né? É. E- Vamos- Vamos assim, montar o... Vocês, Joãozinho. vocês acreditam em Deus? Acreditam nos Claro. santos? Que os santos, na verdade, são espíritos superiores, né? Tá. Você acredita em Deus, em santos, e você acredita em espíritos obsessores, e você acredita no diabo? O diabo não é uma pessoa em si, né? Até porque se o diabo fosse assim, ele já teria, né, aparecido. Então, tipo assim, o diabo é tipo uma figura que fizeram dos obsessores, que na verdade não... Então você não acha que tem, tipo, maioral, porque, vamos supor, tem Deus acima de tudo Não, e de tem todos. uns trouxas que acham que são os moral, mas não espíritos, são né? os espíritos. Não, eu quero dizer o seguinte, se você acha que tem alguém que comanda o mal, porque assim como tem alguém que comanda o bem, existe alguém que comanda o mal, entendeu? Não tem alguém comando mal. Você não acho acredita que no diabo em Seria si. muito estranho Mas assim, existe- você ter alguém comando mal, assim, Ah. porque, por exemplo, teria que ele ia fazer contradizer as leis de Deus, né? Não, mas é eu Ia porque querer assim, aparecer, que ia querer... a gente na igreja evangélica, até na católica, acredito, a gente acredita que é o seguinte, né? Lúcifer tocava piano, harpa no céu, e aí ele queria ser como Deus, ele queria ser grande como Deus. E aí por causa da soberba dele, ele foi expulso do céu. E aí, como tinham outros anjos na época que também concordavam com aquela linha de pensamento, foram expulsos também. Então, tipo, foi criando, entendeu? Aí que foi Fizeram uma criado... revolução, mas aí, Deus não vai criar um anjo que vai trair ele, porque senão ele não era Deus, porque Deus é Ele já perfeito, sabe de tudo. não O que tá- eu Exato. o que eu entendo pelo que eu aprendi, é claro, é que assim, eu já tinha um propósito. É igual eu falava assim pro meu pai quando eu era pequena. Mas por que Deus não mata o diabo? Ali, porque já tem um propósito. Você já vê Apocalipse ali, por exemplo, na Bíblia, você já vê que tem algo planejado. Entendeu? Aí eu fico pensando, mas caramba, tipo, ele já sabe que ele vai se fuder. Então por que, tipo, ele Mas não... vamos imaginar uma coisa, quem é Deus? Deus é o criador de todas as causas, é a origem de tudo. Por que o ateu não existe ateu? Na minha concepção não existe ateu. Porque tem algum ateu aqui? Algum ateu? Então, por exemplo, quem criou o universo? Por um ateu. O Big Bang, né? Vai falando até agora. Eu tava esperando, você acabou de falar. Ai. Quer sentar aqui? Então, eu não consigo ver a criação do universo como, tipo, alguém chegou e fez, sabe? Tipo assim, eu nem tô falando assim que eu sou ateu, nada Sim, do sim. tipo. Eu acho que, assim, a gente tem... Deus, pra mim, é diferente, talvez seja diferente do que as pessoas de religiões vejam por aí, que é aquele Deus Humanoide, figura. Pra né? mim é um Deus mais energia, sabe? Exato, exatamente, isso. É que o problema é que muitas religiões pintaram Deus de uma forma errada. Eu costumo falar que na Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu penso que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Na verdade, assim, Deus não é um cara que tá atrás de uma mesa lá, apostando e colocando quem ele quiser do jeito que ele quiser. Na realidade é o seguinte, Deus é a origem de todas as causas. A gente sabe que o Ele universo está em permitiu expansão. que surgissem as leis. Eles fizeram... Se o universo está em expansão, ele foi criado por alguém. Então ele não existe desde sempre. Se o universo existisse desde sempre, né, a gente sabe que as galáxias estão se afastando, continuam os planetas crescendo, também. continuam crescendo. Ou seja, realmente ocorreu uma explosão. Mas essa explosão ela foi gerada por alguém. Porque se ela existisse desde sempre, seria Deus. Então, a origem, seja um átomo que concentrava energia e que explodiu com Big Bang, que é o que aconteceu de fato, que aconteceu, segundo os espíritos, isso é uma coisa que aconteceu localmente, que o universo é muito maior. Mas o Big Bang é o universo pequeno que a gente conhece, porque o universo é infinito, segundo o livro dos espíritos. Quem criou isso tudo foi Deus, porque é a origem de todas as causas. Se você não consegue ter uma pizza aqui, se você não pedir a pizza ou não fizer a pizza, Ela não vem. nada vai aparecer do nada. A única coisa que aparecer, o criador de tudo
é Deus que criou o início. O resto é tudo consequência da primeira criação. Então Deus é imutável, Deus não muda, Deus sempre foi o criador de tudo, Deus é eterno. O resto foi criado, mas Deus é eterno. Deus é essa energia criadora que é a base de tudo. Depois disso, isso há 15 bilhões de anos atrás, que aconteceu o Big Bang, que aí começou que eram só matéria, e aí aí tudo que se criou, né? Mas Deus é a origem disso. Então esse é Deus. O problema é que a religião, por muito tempo, pregou que Deus é um cara que fica atrás da mesa lá, julgando as pessoas da forma que ele acha melhor e tal. Eu vejo que a religião, ela é muito prepotente. Porque eu acho muita prepotência achar que esse cara que criou esse universo todo, que criou todos os seres que tem aqui no nosso planeta e talvez até de outros, né? Um universo imenso, infinito, vai se importar com a gente que vive em média 70 anos e na história do universo não vê nada. Sim, não, e outra coisa. Eu acho uma puta prepotência. Outra coisa, se você então, olhar você não acredita em Deus? tamanho... Não, eu acredito em Deus, só que eu não acredito que não Deus... esse Deus que os que caras Deus se envolve pintam. tanto na nossa vida. Não, Esse tipo que eu assim, acredito. o que a galera pinta, né? Sempre pintou, né? As religiões pintavam que Deus é um cara que tá lá, criou a Terra e depois criou o resto do universo. Eles acreditavam nisso, né? Tanto que na época de Allan Kardec existia muito materialismo porque eles começaram a desenvolver a ciência e perceberam que na verdade a Terra não é o centro do universo e a Terra é algo muito pequeno perto do resto. E se você parar para pensar, o humano, ele é totalmente novo na Terra, ficou muito menos tempo que os dinossauros, tá pouquíssimo tempo, 200 mil anos aí os homo sapiens mais recentes que eles encontram, mais antigos. Então assim, a gente é só um pedacinho minúsculo de todo um processo. Sim. O que o espiritismo diz é o seguinte: todos os átomos do nosso universo estão em evolução. Então, o livro dos Espíritos falam que a gente vem do átomo ao anjo. O que quer dizer isso? Quer dizer que por exemplo, né, essa minha unha aqui tem, sei lá, quase 1 bilhão de átomos. Cada átomo desse um dia vai ser um humano como nós. E isso é um processo muito lento. Então, o universo inteiro está em evolução. Então, cada célula do seu corpo vai ser um humano como nós, está em estágio diferente. Cada vegetal... Nós passamos por esse processo, então a gente passou pelo processo mineral, a gente passou pelo processo vegetal, pelo processo animal, alguns ainda são meio... Porque basicamente o nosso corpo é feito disso, né? Isso, e isso tem lógica, porque o resto disso não tem lógica, né? E aí chega-se a fase de humano e se desenvolve nesse aspecto, entendeu? Então, assim, a questão é muito mais complexa, a gente não pode parar e falar assim, por isso tem uns caras que falam, ou a ciência ou a religião. Então, tipo, não tem sentido isso. Só pedir pra você levantar só um pouquinho mais.